Oi, gente, então, bom dia. Nesta quinta-feira, agora com a nossa aula de ciências, lá no módulo 2, continuando o módulo 2, nós vamos continuar com o capítulo 4, que fala sobre o ar, agora lá na página 209, ok? Então, vamos lá. Nessa página, nós vamos falar sobre a poluição do ar atmosférico. Ele pede que você veja a charge, né? A charge é um tipo de texto com desenho, muitas vezes tem legenda, balão de fala ou não, geralmente é uma crítica, muitas vezes tem humor, né? Fala sobre uma situação atual, certo? Então, vamos lá. Observando a charge, preste atenção nas perguntas. Primeira pergunta: qual é a mensagem da charge acima? Né? O que você acha sobre o que está falando essa charge? Qual é a mensagem que passa? Observando aí, olha só, a gente está vendo aqui várias pessoas com cartazes, né? Inclusive até a árvore aqui está segurando um cartaz. Então, elas estão reivindicando melhorias, no caso, para o lugar onde elas moram. Aqui está pedindo mais educação, mais emprego, mais saúde e a árvore falando em relação à poluição, reivindicando menos poluição, ok? Então, na questão 2, pergunta que tipo de problema ambiental está representado na charge. Observando mais uma vez a charge, você vê logo aqui atrás várias fábricas, indústrias, né, vários carros emitindo os gases poluentes no ar. Então, a charge trata do problema ambiental que é a poluição do ar, certo? Na terceira questão, ele pergunta o que foi que você observou na charge para poder responder essa questão anterior. Qual é o tipo de problema, né? Que tipo de problema? Então, o que nós observamos aqui na charge para responder essa questão foi exatamente a existência aqui nesse quadro, nesse desenho, de várias fábricas e vários carros poluindo o ar, certo? Na quarta, diz o seguinte: qual é o principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Então, quem é ou qual é o responsável pela poluição do ar? O que vocês acham, né? Olhando para a charge, a gente vai ver que muitas pessoas estão reclamando, mas nós, seres humanos, o homem, ele é o responsável por essa poluição do ar, né? Então, ele é o responsável pela instalação das fábricas, das indústrias, pelo seu funcionamento, pelo uso de vários automóveis, usinas, então, e grande quantidade dessas usinas, dessas fábricas e o trânsito pode ocasionar a poluição do ar. Então, o homem, o ser humano, é o maior responsável por tudo isso, ok? A charge acima retrata um problema ambiental comum e principalmente nos ambientes urbanos, que é a poluição do ar. Além do vapor de água, gases, poeiras e seres vivos citados anteriormente nas aulas anteriores, o ar poluído ele apresenta outros componentes chamados poluentes atmosféricos. Quem são esses poluentes atmosféricos? São gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar e que são prejudiciais aos seres vivos. Por isso, poluem o ar que nós precisamos, né? Que nos dá o oxigênio, então ele é poluído por toda essa questão da instalação de fábricas, do trânsito, dos automóveis que poluem o ar, ok? Seguindo aqui na página 209,
a gente vai falar sobre as atividades, na 210, aliás. Na 210, a gente vai falar sobre as atividades humanas que são a principal causa de liberação de poluentes na atmosfera, né? Logo aqui abaixo, olha só, algumas delas e também algumas atitudes, né, que ajudam a reduzir, a diminuir esse tipo de poluição, certo? Nós temos aqui, olha, fábricas e indústrias que emitem grandes quantidades de poluentes no ar atmosférico. Por isso, essas atividades, elas são, gente, consideradas uma das principais causas de poluição atmosférica. E para reduzir essa questão, a emissão desses poluentes no ar, é possível fazer o quê? Instalar filtros nas chaminés das fábricas, priorizar o uso de tecnologias que emitem menos poluentes. E aí vai reduzir, não vai acabar, mas vai reduzir, ok? A queima de combustíveis também durante o funcionamento dos automóveis libera diferentes gases que são também poluentes no ar, poluem o ar. Para reduzir a emissão desses poluentes, deve-se fazer uma manutenções frequentes nos automóveis, instalar catalisadores nos escapamentos. Então, tem uma solução para redução dessa poluição no ar. E, além disso, é necessário também priorizar o transporte coletivo, o uso de bicicletas, tudo isso pensando na questão ambiental. Olha só, muitas vezes, aqui, falando das queimadas, né? Muitas vezes o ser humano ele realiza queimadas com o objetivo de limpar o solo antes de plantar, mas essa atividade emite grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então, uma das alternativas para reduzir a emissão desses poluentes atmosféricos é dar preferência às técnicas de cultivo do solo, que não se baseiam em queimadas, né? Evitar essa atividade de queimadas antes de plantar, ok? Seguindo então agora na página 211, nós temos aqui os vulcões e a emissão de gases poluentes, certo? Os poluentes, eles podem ser lançados, sim, na atmosfera, tanto por fontes artificiais, como no caso das atividades humanas, em relação a instalação das fábricas, o movimento dos automóveis, as queimadas, tudo isso produzido pelos seres humanos. Mas também por fontes, agora vamos falar de fontes naturais, como os vulcões, que também poluem o ar. Os vulcões, eles podem liberar gases, poeiras, cinzas e outros componentes que também são poluentes na atmosfera terrestre, certo? Olha aqui. Observa bem aqui esse vulcão liberando gases, né? Fumaça na atmosfera terrestre, ok? Isso aqui é uma causa natural, né? Isso aqui independe da atividade humana. Então, a retirada também de áreas florestais para a criação de animais, feita por meio de queimadas, emite também grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Alguns incêndios podem ocorrer naturalmente, como os causados por raios, certo? Em vegetação seca, então, independe da ação humana aqui também. Queimar materiais domésticos, como lixo, emite gases poluentes na atmosfera. Para evitar esse tipo de poluição, nós devemos separar o lixo corretamente e dar o destino adequado a esses materiais. A gente já falou lá atrás, em aulas passadas, sobre a seleção do lixo, né, na separação dos materiais, para evitar fazer esse tipo de atividade. Então, olha só, agora na página 212, a gente vai dar uma parada enquanto você vai ler esse trecho aqui de uma reportagem e responder essas questões aqui. E logo, logo a gente volta para a correção, tudo bem? Então, gente, voltando aqui para a correção da nossa atividade, da página 212. Então,
Leia o trecho, questão 1, leia o trecho da reportagem abaixo que apresenta partes dos depoimentos concedidos durante a entrevista sobre o fechamento de uma fábrica na China. Em seguida, responda as questões. Então, vamos lá. O fechamento da fábrica nos trouxe uma coisa boa. Pelo menos podemos respirar melhor, disse Lao Zhang. Enquanto a fábrica funcionava, o ar era preto, a sujeira ficava na pele, na roupa, a poluição também afetou a chuva, caía chuva ácida que prejudicou nossos cultivos. A poluição do ar pode afetar o solo. As substâncias nocivas emitidas na atmosfera pelas fábricas podem se assentar diretamente nas plantas e na terra, poluindo o solo e prejudicando as colheitas, ok? Então, a pergunta A diz o seguinte: de acordo com o texto, quais os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Né? Aqui você não precisa escrever, mas eu coloquei aqui o principal prejuízo aqui, a poluição do ar, certo? Mas vamos destacar aqui alguns os problemas que foram relatados aqui na entrevista. Olha, o ar ficou preto, afetou a chuva ácida prejudicou as plantações, afetou o ar, falando aqui, o solo também foi prejudicado, enfim. Na questão B, ele pede exatamente que você detalhe isso. Como a poluição do ar afetou a produção de alimentos da população do lugar, a população local. Então, como? Os poluentes se acumularam diretamente sobre as plantações, poluíram o solo, certo? Ou causaram chuvas ácidas. E todas essas três, a questão dos poluentes se acumular sobre as plantações, poluir o solo e causar chuvas ácidas, isso afetou, prejudicou a produção de alimentos daquela população, daquele local, ok? Tudo bem? Ficou entendido agora? Então, lá na página 213, aquela revisão que a gente faz sobre o que foi visto nesse capítulo. Então, vamos lá. Neste capítulo, você estudou sobre o ar, certo? Um dos componentes do ambiente que é essencial aos seres vivos. Nós falamos muito sobre essa palavra essencial, é preciso, né? É necessário. Além disso, você estudou que o ar, ele forma uma camada ao redor da Terra, a atmosfera terrestre, e agora a gente vai revisar algumas coisas. A atmosfera terrestre, ela apresenta 5 camadas: a exosfera, a termosfera, mesosfera, estratosfera e a troposfera. A atmosfera, ela é composta por gases. Toda a atmosfera é composta por gases, vapor de água, poeira e seres vivos. Temos a camada de ozônio que protege os seres vivos da ação prejudicial dos raios solares. Vimos também que o ar possui massa, ocupa um lugar no espaço, inclusive fizemos aquela experiência com a seringa, lembra? E exerce pressão sobre os corpos. Que o ar está presente ao nosso redor e é dele que os seres humanos absorvem o gás oxigênio, que é necessário durante a respiração. Os poluentes atmosféricos são liberados na atmosfera principalmente por atividades humanas, né? E o efeito estufa natural, que mantém a temperatura terrestre adequada para a vida na Terra, ok? Então, vimos aqui toda a questão do ar nesse capítulo de ciências que encerramos aqui e até a próxima aula de ciências, ok? Tchau, tchau!